Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa videoaula de hoje nós estamos encerrando o capítulo 4 aí sobre o tópico de radioatividade e hoje nós vamos falar sobre justamente a energia nuclear, também conhecida como energia atômica. Então, material na mão e vamos lá. Gente, a radioatividade então, ela produz a energia que nós chamamos de energia atômica ou nuclear, certo? E isso pode ser aproveitado, de fato foi várias vezes ao longo da história, desde que foi descoberta. Beleza? Olha só, aqui nós temos a física Lise Meitner e o químico Otto Hahn, que trabalharam em conjunto e conseguiram com isso excelentes descobertas científicas sobre aplicações da radioatividade. Mais especificamente, mesmo durante o tempo de guerra, ainda que a física Lise Meitner fosse judia, ela conseguiu seguir com o próprio trabalho, né, por correspondências com Otto Hahn, para que essas descobertas acontecessem. Pois é, a ciência não parou devido à Segunda Guerra Mundial. Ok? E eles foram responsáveis pela descoberta, principalmente ela, né, pela descoberta da fissão nuclear do isótopo radioativo do urânio, o isótopo 235 do urânio. O que significa? Aqui não é o átomo, é somente o núcleo que estamos representando. Tá? Os elétrons estão ali girando ao redor do núcleo. Tá? E o que ocorre? O núcleo de urânio, quando ele é atingido por um nêutron, desde que esse nêutron seja lento, certo? Esse núcleo de urânio se desestabiliza com a partícula a mais ali, ele perde estabilidade, sendo que ele já não é estável, porque o urânio já é radioativo. Quando esse nêutron lento ele é absorvido pelo núcleo de urânio 235, e o núcleo de urânio ele começa a se desestabilizar mais, emitindo gama, e ele se parte em duas partes diferentes. Pois é, ele se partir e significa ele está sofrendo fissão, certo? Está se fissionando em dois núcleos menores. Olha só, o criptônio e o bário, certo? Nesse caso, né, criptônio e bário. Mas ele se fissiona em duas partes, dois núcleos menores, e com esse processo há uma intensa liberação de energia. Exatamente. Não apenas o núcleo se divide em duas partes, mas ele também, com isso, acaba disparando outros fragmentos, como são, normalmente, dois ou três outros nêutrons, né? Decorrente do processo. Ou seja, são três nêutrons que são atirados para fora quando o núcleo se fissiona. Esses três nêutrons, desde que eles diminuam a sua velocidade, eles podem atingir outros três núcleos de urânio. Com isso, desestabilizando esses núcleos e esses, por sua vez, emitindo raios gama e fissionando também. O resultado é que esses novos produtos de fissão são partidos, cada qual em dois outros núcleos menores, emitem três nêutrons cada um, que também acertam outros núcleos de urânio. O resultado aqui, gente, é a reação em cadeia. Pois é, temos aqui uma reação nuclear em cadeia, que vai aumentando em proporção conforme for atingindo outros núcleos de átomos de urânio. Pois é, aí a pergunta que surge é: como controlar então uma reação em cadeia? Existem, é claro, algumas características que vale a pena notar. Essa reação em cadeia, ela só acontece porque existem nêutrons sendo disparados aí dos núcleos que se fissionam. Se uma vez que pudermos controlar esses nêutrons que são produzidos, então nós conseguimos controlar a reação em cadeia. De fato, é isso que acontece em um reator nuclear. Então nós temos lá que a fissão, como nós entendemos, a fissão é a divisão, a quebra de um núcleo radioativo, instável, né? Por isso que ele é radioativo, em dois núcleos menores, olha só. Então o núcleo de urânio se parte em dois núcleos menores e com isso há uma intensa liberação de energia. Isso é a fissão nuclear. Legal, gente? Então, como eu mencionei, isso é usado em reatores nucleares. Está ali uma imagem da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, ou seja, a usina de Angra 2. É uma usina eletronuclear, ou seja, uma usina nuclear que produz energia elétrica para uma região do Rio de Janeiro e, portanto, existe um reator nuclear ali dentro.
O reator nuclear ele tem a sua parte principal com essa cara aqui, ó. Isso é uma parte do reator nuclear, digamos o coração do reator nuclear. Como que acontece? Tudo ele está armazenado no que a gente chama de vaso de contenção. Ou, se preferir, aqui o revestimento, né? E esse revestimento ele impede que a intensa radiação gerada no processo saia para o exterior, né? Ou seja, afete as pessoas que estão controlando o reator nuclear. Legal. Então, como ele funciona? Existe, então, aqui o combustível nuclear, que no caso é o urânio, aquele urânio, o mesmo urânio que nós vimos se fissionando, né, se partindo em dois. Aquele mesmo urânio do 235, ele é o combustível do reator. Tá? Uma vez que a reação em cadeia é acionada, como nós vimos, então o processo fissiona um núcleo de urânio, esse tem a liberação de 3 nêutrons, esses 3 nêutrons atingem outros núcleos de urânio e a reação vai se processando com intensa liberação de energia por cada núcleo atômico, certo? Essa liberação de energia produz intenso calor também, o suficiente para evaporar o reator inteiro. Só que o que impede que o reator evapore ou derreta existe uma entrada de fluxo de água nesse reator, uma entrada contínua, uma entrada e uma saída. Essa água ela resfria o reator. Como? Ela recebe o calor produzido pelo combustível nuclear e ela sai super quente, né? Ela recebe esse calor e sai super quente e radioativa, é claro. Tá? Então, o combustível nuclear produz essa energia, o calor dessa energia, a energia na forma de calor é aproveitada, é retirada pela água e levada para um outro compartimento. Tá? Esse calor vai ser aproveitado para movimentar turbinas que geram energia elétrica. Legal? Então, aqui, conforme a água passa pelo coração aqui, pelo combustível nuclear, ela absorve esse calor. Tá? Só que alguns cuidados têm que ser tomados. Por quê? Como nós vimos, a reação em cadeia, inicialmente ela não tem um controle. Felizmente, existem alguns materiais, como cádmio, índio, eles absorvem nêutrons. Pois é. Então, são construídas barras de controle que elas entram entre uma placa de combustível, uma vara de combustível nuclear e outra, e eles capturam nêutrons. Tá? Conforme a barra entra mais, ela captura mais nêutrons, diminuindo a taxa de reação. Pois é. Então, se a reação nuclear ficar numa taxa muito baixa, as barras sobem, e permitindo que a reação se processe numa taxa mais elevada, produzindo mais nêutrons, fissionando mais núcleos. Tá? Então, conforme a barra entra, diminui a reação, conforme a barra sai, aumenta a reação. Nisso, existe o controle de operação de um reator nuclear, o que era uma reação em cadeia inicialmente, passou a ter um controle muito preciso. Então, essas barras de controle podem capturar mais ou menos nêutrons, corrigindo a taxa de reação para mais ou para menos, mantendo o reator numa operação controlada. Legal, gente? A barreira de proteção é toda essa contenção aqui que envolve impedindo a radioatividade de sair, certo? E esse moderador, esse material moderador, é o que desacelera os nêutrons para que eles consigam estar em baixa velocidade. Somente nêutrons em baixa velocidade é que causam a fissão dos núcleos de urânio. Então, os nêutrons disparados são desacelerados e, com isso, eles conseguem fissionar mais núcleos de urânio. Legal? Isso é o funcionamento básico de um reator nuclear. Portanto, algumas partes são importantes, como, por exemplo, o combustível nuclear, como nós vimos, é feito de urânio 235, que sofre fissão. Legal? Eles, com a fissão, disparam nêutrons que atingem outros núcleos de urânio 235, que se fissionam. Né? Lembrando que os nêutrons têm que ser lentos. O fluido refrigerante, ou seja, o fluido que refrigera o reator nuclear, geralmente é água, mas pode ser usado sódio na fase líquida, gás hélio, também como alternativas para a água. Legal, gente? Ou seja, é o fluido que entra, absorve o calor e sai super quente.
Esse é o fluido refrigerante. As barras de controle, que geralmente são de ligas metálicas de prata, índio, cádmio, certo? Eles compõem um mecanismo de controle de reação pela absorção de nêutrons, certo? Eles absorvem mais ou menos nêutrons, controlando a taxa de reação. Quando a reação em cadeia se torna muito elevada, as barras descem, diminuindo a taxa de reação e controlando o reator, para ele não superaquecer, para não explodir, etc. Não é mesmo? Temos ali o material moderador, que desacelera, diminui a velocidade dos nêutrons, para permitir que eles atinjam os núcleos de urânio com a velocidade adequada. Eles têm que ser nêutrons. E esse material moderador geralmente é feito de berílio. Tá? É um elemento da tabela periódica, é um material. Legal? E a barreira de proteção serve para impedir que a radioatividade intensa de toda essa operação vá para o meio externo. Legal, gente? Contaminando todo mundo. Então, esse é o funcionamento básico de um reator nuclear. Está aqui. Esse é o coração do reator. Tá? Então, o fluido refrigerante entra, passa pelas barras, por essas barras aqui, que são o combustível nuclear, enquanto está em operação. O fluido refrigerante sai super quente, ele passa por algumas outras etapas que gera vapor, certo? Esse vapor movimenta a turbina, essa turbina é o que produz a energia elétrica. Quando movimentada, gera energia elétrica no processo. Tá? Alguns inconvenientes é que com o vapor gerado, como ele é um vapor muito quente, após movimentar a turbina, ele tem que ser novamente esfriado. E ele é esfriado com um condensador que é feito por água que vem de algum lugar. Geralmente essa água ela vem de um corpo d'água natural, um lago, um mar. No caso de Angra, é o mar. Tá? A água do mar entra aqui, esfria então o vapor volta a ser líquido e readentra o processo todo. Tá? Isso significa que a água do mar ela sai do processo mais quente. E isso pode afetar a vida aquática naquela região. Legal? Esse é um inconveniente. Alterar a temperatura de um corpo natural de água. Beleza, gente? Então, esse é o funcionamento básico de um reator nuclear. Ok? Isso quando o reator é usado para produzir energia elétrica, numa usina eletronuclear. Certo? No caso dos reatores de Angra, são reatores que produzem energia elétrica, essa é a finalidade. Outros reatores nucleares, entretanto, têm a finalidade da pesquisa científica, certo? Que nós vamos ver posteriormente. Bom, é claro que existiram outras finalidades na história para o uso da energia nuclear e pode não ser um uso tão ortodoxo. Essa aqui é a vista da cidade de Hiroshima após o lançamento da bomba atômica. Claro, quando a bomba atômica detonou em Hiroshima, dentro do raio de ação da bomba, todo o material ficou radioativo. Tá? Então, ninguém poderia adentrar essa região sem ser contaminado por radiação intensa. Tá? Que, conforme nós sabemos, essa radiação vai diminuindo de intensidade com o tempo. Mas pode ser mais ou menos tempo, dependendo de quais foram os radionuclídeos produzidos na região com a detonação da bomba. Certo? Aqui está um protótipo da bomba utilizada para a destruição da cidade japonesa. Ok? A bomba ela geralmente não detona com impacto. Para maior eficiência, as bombas foram detonadas no ar. Certo? Eficiência entende-se aí o maior número de mortes. Ok? Bom, claro, temos então o outro processo. Nós vimos o que é a fissão nuclear, que é utilizada em reatores nucleares de pesquisa ou de energia elétrica, assim como utilizada na bomba atômica. Agora, a fusão nuclear é um processo que gera ainda mais energia que a fissão. Então, ele está sendo estudado ali, certo? A partir justamente do conhecimento que nós temos do nosso Sol. Pois é, o nosso Sol ele é uma estrela, como todas as outras estrelas, funciona por fusão nuclear, um processo que gera muito mais energia que a fissão. Ok? Então, toda a radiação que o Sol produz, sendo calor, sendo gama, sendo partículas de radiação, todo o processo
ele acontece por fusão nuclear lá na região central do Sol e produz então todos os fenômenos conhecidos nas estrelas e mesmo os ainda não conhecidos. Ok? Fusão nuclear, ele nada mais é do que a junção de dois núcleos em altíssimas temperaturas. Tá? E nesse processo em que dois núcleos se fundem, dois núcleos atômicos se fundem, a energia liberada é imensa. Ok, gente? Percebe que é um processo inverso ao da fissão. A fissão parte um núcleo em duas outras partes. A fusão junta duas partes num núcleo só. Legal? Então, o processo de fusão do nosso Sol ele é resumido da seguinte forma. Nós temos a altas temperaturas, os núcleos de átomos de hidrogênio eles colidem e se fundem. Tá? Então, 4 núcleos de hidrogênio eles colidem, se fundem, absorvem elétrons do meio em que estão inseridos. Tem elétrons aqui dentro, tá, gente? Absorvem elétrons, produzindo um núcleo de gás hélio, produz 2 neutrinos e 6 feixes de raios gama com o processo. Legal, gente? Isso significa que o Sol, basicamente, entre aspas, queima hidrogênio e produz hélio. Ok? E isso produz todas as formas de energia que nós conhecemos e inclui também neutrinos e gama. Tá, gente? Então, o combustível nuclear do Sol é o hidrogênio. Ou seja, o Sol é movido a hidrogênio. Então, ele funde núcleos de átomos de hidrogênio, produz uma energia imensa, tá? E produz tudo que nós sabemos sobre o Sol. Então, ele queima hidrogênio, produzindo hélio. Mas, em algum momento, daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, o hidrogênio do Sol vai acabar e o Sol vai apagar. Pois é. Certo, gente? Então, uma estrela tem sempre um começo e um fim. Mas isso é um processo que dura muitos milhares de anos. Beleza? Sobre a fusão nuclear, os cientistas atualmente já conseguem reproduzir algumas reações nucleares de fusão. Né? Uma das reações de fusão nuclear é realizada no LHC, o Large Hadron Collider. Ele é o maior colisor de partículas do mundo. Ele colide partículas, ou seja, núcleos de átomos. Ele acelera num tubo de 27 quilômetros de extensão, acelera essas partículas. Um núcleo, essas partículas são os núcleos, né? Um núcleo colide com outro em altíssima velocidade e nessa colisão produz várias formas de energia e outras partículas mais, que por isso a física de partículas é tão importante. Ela investiga tudo que existe então na matéria e na energia. Legal, gente? Isso é feito ali no LHC. O LHC é o maior acelerador de partículas do mundo e ele é localizado na fronteira da Suíça com a França. Beleza, gente? É equipamento de altíssima tecnologia. E como eu disse para vocês, esse túnel que acelera as partículas tem 27 km de extensão. Impressionante, né? Bom, gente, e quanto ao lixo radioativo, seja na fusão e seja na fissão, produz, obviamente, material que também emite radiação e material que muitas vezes não é aproveitado. Isso nós chamamos de lixo radioativo. Talvez futuramente possamos achar um processo de reciclagem para material radioativo. Por enquanto, não temos. Ele é acumulado até que o decaimento radioativo diminua a sua radioatividade para zero ou próximo de zero, certo? Para poder ser manuseado. Então, gente, sobre o lixo radioativo, um pedido que eu faço para vocês e uma recomendação muito séria, até para desenvolvermos o assunto futuramente, é a leitura desse trecho nas páginas 71 e 72, tá? De Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Ele fala sobre o lixo nuclear, o lixo radioativo. Recomendo seriamente que vocês leiam esse trecho para podermos discutir mais tarde. Ok, gente? Então, finalizamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Obrigado, pessoal. Abração a todos.